I can't fight. All I need is you. O programa Animoura hoje recebe Lídia Merlin, é isso mesmo, melhor, ela nos recebe, né, no seu escritório. Lídia, muito obrigada, é um prazer, na verdade, estarmos aqui para falar de direitos e deveres nesse verão todo, né? É verdade. Quero agradecer a você, juntamente com a sua equipe. É um prazer receber você aqui. Já quero aproveitar para te desejar um 2016 maravilhoso, com muita audiência. E vamos começar, então, a conversar sobre essas questões dos direitos e deveres nessa época de fim de ano, que é uma época muito difícil, uma época que a cidade fica muito cheia, toda a região, inclusive, e ocasionando assim muitos problemas, principalmente com o turista que vem, que não conhece como que funciona a cidade, o trânsito muito intenso, e acaba acontecendo situações realmente muito desagradáveis, como o som alto, o trânsito muito intenso, acabam acontecendo situações de batidas no trânsito. Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso e tentar passar algumas informações para que o particular possa, então, estar um pouquinho mais inteirado sobre a questão do direito, né? Exatamente. Então, hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas. E caso você também tenha algum outro tipo de dúvida, vai lá na nossa fanpage, que é Programa Animoura, e deixa a sua pergunta. Com certeza eu vou encaminhar para a Lídia, ela vai responder e você assim vai ficar mais assegurado, com toda certeza. Agora, Lídia, vamos começar falando justamente do residente. O residente e o turista, né? Então, acontece, como você mesmo disse, som alto, tem aquelas situações indesejadas, que podem até acontecer algumas brigas, até mesmo agressão física. Vamos nos colocar no lado do residente, aquele que já mora aqui em Cabo Frio. Como ele pode proceder? Bom, com relação ao som alto, que normalmente é uma coisa que acontece com muita frequência, o turista chega, aluga uma casa e às vezes o seu vizinho acaba colocando um som muito alto. Essa é uma questão, essa legislação, ela regida pelo Código Civil e também, juntamente com a legislação municipal, existem assim os decibéis para cada tipo de unidade residencial, unidade comercial e unidade mista. Se aquele turista, né, ele coloca o som alto, o particular ele deve procurar a Secretaria de Posturas, acionar, pedir para que eles venham fiscalizar. Caso o turista continue violando essa legislação, a Secretaria de Posturas, inclusive, pode até multar esse turista. Ocorre que, em situações assim costumeiras, nem sempre é isso que acontece. A maioria das pessoas acabam chamando a polícia, né, a polícia civil, polícia militar, desculpa, que acaba chegando no local e o policial, ele tenta intervir naquela situação, tenta aconselhar, e aí, em seguida, se as partes envolvidas nessa situação não chegarem a um consenso, eles são conduzidos até uma delegacia de polícia, e aí é feito um registro de ocorrência, que pode ser instaurado em inquérito penal para apurar uma violação realmente a esse direito de vizinhança. Uau, realmente é uma situação chata, vamos dizer assim, né? Realmente é uma situação delicada para você que passa por essa situação. E agora no verão é tão comum, né? Claro, isso acontece durante o ano todo, mas é mais forte agora no verão. Vamos nos colocar agora no lugar do turista, né? Poxa, o turista chega feliz da vida da praia, com a sua família, coloca um som, as crianças começam a gritar, brincar, por exemplo. Mas aquele morador ao lado, ali, por exemplo, ele se irrita e ele acaba partindo, bate no portão, briga. Como que o turista ele consegue proceder? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer que o bom senso deve nortear as relações com os cidadãos. Então, o turista, quando ele vem para a cidade, ele tem que entender que ele precisa ter esse bom senso e aí não colocar o som tão alto, entender que o vizinho, o morador, ele também tem o direito, assim como ele, que gostaria de curtir as férias.
Ocorre que, em situações em que há agressão, verbal, o turista ele pode, inclusive, registrar uma ocorrência na delegacia, que são os crimes contra a honra. Ele pode registrar uma ocorrência e depois, se houver, se quiser, pode demandar judicialmente, pedindo uma reparação de danos morais. Com relação à agressão física, aí já se trata de uma lesão corporal que também deve ser registrada a ocorrência na delegacia, e aí vai para o juizado especial criminal, vai ter que demandar judicialmente. Infelizmente, a situação acaba chegando a um ponto difícil para que as partes tentem resolver. Utilizar o bom senso, em primeiro lugar, e também não devemos nunca nos esquecer, tanto o turista como o morador, né, existe um artigo na LINDB, que é a lei que introduz o Código Civil, que é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, na verdade, não deixar de fazer nada que não seja em virtude de lei, entendeu? E o particular ou o morador, o turista ou o morador, ele não pode alegar de forma alguma desconhecimento da lei. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei como matéria de defesa em nenhuma situação. Então, jamais o turista, eu coloquei o som alto porque eu não sabia quantos decibéis era na legislação municipal. Não, ele não pode, a lei é clara, ele não pode alegar de forma alguma o desconhecimento da lei. Realmente isso é complicado. Tem tanto disso. Eu não sabia que não podia fazer isso, eu não sabia dessa situação. Realmente é uma situação meio complicada, né? Bem complicada, na verdade. Agora, vamos para um outro lado, né? Eu tenho uma casa, por exemplo, você de casa tem uma casa, vou alugar, aproveitar o verão, quero ganhar um dinheirinho extra, mas eu tratei de boca com uma pessoa, pode ser até um conhecido, né? Me deu 50%, mas quando chegar aqui na cidade, vai chegar na casa que eu aluguei, vai me dar mais 50%, por exemplo. Mas foi tratado de boca. E acontece que ele não me dá esse valor e ainda fala que não vai me pagar. Mas fica na casa. Como que eu posso proceder para receber esse dinheiro ou eu posso simplesmente retirá-lo da minha casa? Como que eu posso proceder? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a locação por temporada, né, ela é regida pela Lei 8.245/91, que é a Lei de Locações. Bom, a locação por temporada é o único tipo de locação que o locador ele pode receber antecipadamente o valor total do aluguel. Então, a princípio, o locador já pode pedir, ele tem o direito de pedir todo o aluguel antecipado. Nessa situação em que você tem uma locação verbal e com um preço de 50% pago inicialmente, o que o locador deve fazer? Ele pode, inclusive, ingressar judicialmente, porque a regra do contrato é escrita, entretanto, você pode sim ter um contrato verbal e ele pode sim cobrar judicialmente. Ocorre que ele pode, nessas situações também, quando o locatário chega para ficar no imóvel por temporada, ele só pagou 50%. E o combinado seria pagar no início da locação, né, na hora que ele chegou no imóvel, aqueles 50%. Se ele não pagou ali, ele pode, inclusive, não deixar que o locatário entre no imóvel. Ele não pode não cercear a entrada desse imóvel, porque ele tem que pagar tudo antecipadamente, antes de usufruir aquele direito ali daquela locação. Realmente tem essa dúvida, por quê? Mas não tem nem papel assinado, não tem nada, é só verbal, então realmente eu posso entrar com uma ação? Com certeza. O contrato pode ser verbal, contrato de locação, qualquer contrato ele pode ser verbal, sem o menor problema. E nesses casos, assim, é sempre bom, a gente sempre orienta que a pessoa, eu quero fazer uma locação, procure um profissional, procure um advogado, faça um contrato antes, para que não tenha esse problema, porque demandar judicialmente é um pouco mais complicado. A solução dos litígios, elas não são fáceis, né? Demora um pouco, então ele precisa fazer prova daquele direito, mas o contrato verbal é válido e é aceito e é admitido no nosso ordenamento jurídico.
Então já é uma boa dica para você aí de casa, né? Uma boa solução, na verdade, não é nem dica. Agora, nós estamos aqui para tirar dúvidas, na verdade. Então aqui nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Agora vamos partir para um comerciante. Poxa, todo mundo vem pra cá, é festa, é alegria, e infelizmente sempre acontece alguma coisa, briga dentro do comércio, às vezes até furtos, né? Como que o comerciante ele pode proceder com turistas mal educados? Posso chamar assim? O comerciante, o que ele, em determinadas situações, ele sempre deve entender com relação à legislação do consumidor, né? Quando ocorrem problemas com o preço, claro, o preço que o consumidor viu primeiro, o preço que existe um equívoco de preço, o consumidor viu aquele preço primeiro, viu o preço antes, né? Um preço menor, vale o preço menor, claro. Se o consumidor se sentir violado em alguma situação, o comerciante precisa orientá-lo, precisa ter um Código de Defesa do Consumidor de fácil acesso. É claro que a qualquer pessoa, ela não é obrigada a permanecer numa situação em que sente o seu direito violado. Se o consumidor, ele alega um direito que não tem, se o consumidor, ele viola o direito do comerciante, agredindo, gritos, impondo a sua vontade, o comerciante tem todo o direito de convidar o consumidor a se retirar do estabelecimento. É claro, usando o bom senso, conversando, explicando ao consumidor o que era o seu direito, né? É importante a gente sempre frisar que na relação de sociedade, você precisa ter esse bom senso, precisa conversar, precisa entender que em determinadas situações, mesmo em detrimento da lei, é necessário que o consumidor ceda um pouco, que o comerciante ceda um pouco, que chegue a um consenso até sobre aquele produto, ou se foi defeituoso, ou se não tinha defeito algum, mas se o consumidor gostaria de adquirir, porque o turista, nós temos turistas, né, até nessa região inteira, o turista vai e ele volta todo ano para a cidade. Não é isso? Tem turistas que passam as férias inteiras aqui. Então, é claro que fica numa temporada em que as pessoas acabam ficando com os ânimos um pouco exaltados, são filas excessivas, né? Trânsito o tempo inteiro. A cidade não está acostumada com isso. O turista também ele vem para se divertir, ele vem para curtir as férias. Então, a gente usando o bom senso, conversando, deixando um código do consumidor, que o comerciante precisa ter um código de defesa do consumidor nos estabelecimentos, orientar o consumidor. Se o consumidor pegou um produto que tinha 2 preços, é claro que ele deve vender o produto pelo preço menor. É claro, a gente sempre deve observar que se o preço for vil, vale o preço real, né? Porque existem as ressalvas quanto aos erros materiais. Bom, você falou uma coisa que eu já até lembrei de uma outra agora. Trânsito, né? Tumulto agora, né? Poxa, você falou de filas também, exaustivas em mercados, mercearias, padaria. As filas são quilométricas, vamos dizer, vamos brincar assim, né? Agora, vamos falar do trânsito, que eu acho tão importante. Ele se torna caótico. Mas aconteceu uma situação horrível. Bateram no meu carro. E a pessoa simplesmente falou que não vai pagar. Como que eu posso proceder agora? O que eu faço? Eu chamo a polícia na hora? Eu chamo quem? Eu faço o quê neste momento? Quando acontece um sinistro, né, uma batida no trânsito sem vítima, o procedimento correto é ligar imediatamente para a Guarda Municipal e não para a polícia. Liga para a Guarda Municipal, que ela vai vir até o local para conversar, para fazer um boletim, enfim. O interessante, assim, que eu acho importante esclarecer e orientar, porque quando a gente está no trânsito, a gente, naquela situação, às vezes você não sabe como proceder. O que eu faço? Para quem que eu ligo? Posso tirar o carro do local do acidente? Não posso tirar. A primeira coisa que deve ser feita é o seguinte: primeiro, você deve fotografar todo o local do acidente. Primeira coisa que você deve fazer. Todo mundo hoje tem um celular, então você pega o seu celular, tira foto do local do acidente de forma que, vendo as fotos, você possa entender a dinâmica do acidente. Lembrando que isso é para acidente sem vítima, tá?
Então, você primeiro tira as fotos. Depois que você retirar as fotos, você pode desfazer o local do acidente e procura ali perto, onde aconteceu o sinistro, o contato com pessoas que tenham visto aquela situação, que tenham visto como aconteceu, quem estava correndo, quem atravessou a via, avançou o sinal, enfim. É necessário você ter o contato dessa pessoa, porque quando a Guarda Municipal chegar, às vezes nessa situação, o trânsito, a Guarda Municipal não chegou, quando a Guarda Municipal chegar, cada um vai narrar a sua situação, vai ser feito um boletim de ocorrência, que é um BRAT. A partir daí, você pode, o particular ele vai poder demandar judicialmente para pedir a reparação do dano e dano moral por aquela situação, a avaria do seu veículo, enfim, você tem que demandar judicialmente. Não há como obrigar o condutor do outro veículo que se recusa a pagar o seu prejuízo de pagar. Você não tem como obrigar naquele momento. E então você tem que fazer demandar judicialmente. Procurar um profissional, né, um advogado, mover uma ação, né, que pode ser na esfera civil na esfera civil ou no juizado especial civil, dependendo do valor que você vai pleitear como indenização, né? Se você for pleitear um valor que não supera os 40 salários mínimos vigentes, pode ser demandado, inclusive, no juizado especial civil. Lembrando também que se o condutor do veículo que se sentiu lesado, né, que se sentiu prejudicado, ele não for morador do município, o ideal é ele mover a ação no local do acidente. Né? O local do acidente, ele deveria mover a ação para que se tramite até mais rápido. Bom, então realmente é uma ótima dica para você, porque agora acontece tanto disso, né? Infelizmente, como você disse, as pessoas estão com os nervos, a flor da pele, é um nervosismo, a impaciência, é muita buzina. É incrível, realmente as pessoas não têm mais aquela paciência para nada. E parece que agora, nesse período, tudo piora. É incrível. Agora, vamos partir para outro ponto, né? Um comerciante, né? Vamos colocar assim, você tem uma loja de vestuário, por exemplo, né? E nessa parte agora, nesse período, verão, metade dos seus funcionários resolvem sair. Para quê? Não, eu vou trabalhar, prefiro ir para a praia, ou prefiro abrir meu comércio agora que eu tenho um pequeno comércio, eu acho que eu vou ganhar mais, né? No meu bairro, por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim. Como que esse proprietário, né, ele pode fazer com os funcionários? Porque ele vai se sentir lesado. Afinal de contas, metade dos seus funcionários pediram demissão. Né? Como que ele pode proceder agora? Realmente ele pode acatar tudo isso? Ele pode entrar num... Não, vamos negociar, vamos conversar. Como que ele pode proceder? Porque ele simplesmente se sentiu lesado. O que acontece, isso é muito comum na nossa região, né? Nosso escritório advoga até, inclusive, para muitas empresas que passam por essa situação. Chega o final do ano, tem um problema realmente com o número de funcionários. O que acontece depende muito do tipo de contrato de trabalho que esse empregador tem com esse empregado. Se ele tem um contrato de trabalho por prazo indeterminado, o que vai acontecer é que o empregado vai pedir as contas, ele vai querer sua rescisão para poder ir embora. Então, o empregador vai lhe dar, você não tem como obrigar o funcionário a ficar trabalhando, ele vai lhe dar as contas e vai descontar da rescisão do contrato de trabalho, o valor referente ao aviso prévio. Porque se ele não quiser cumprir o aviso prévio, normalmente quando ele está saindo, ele não quer realmente cumprir o aviso prévio, então ele tem todo o direito, e normalmente é assim que é feito, é descontado da rescisão dele o valor do aviso prévio. Quando se trata de um contrato por prazo determinado, como regra os contratos temporários, aí o que acontece? A parte que está rescindindo o contrato, no caso o funcionário, é obrigado a pagar ao empregador 50% do valor que falta até o término do contrato.
Nossa, realmente essa é uma informação que eu tenho certeza que você de casa desconhecia, né? E é até importante para você, 50%, dá para pensar um pouquinho agora, né? Com certeza, né? Tem que pensar um pouquinho, porque se tiver um contrato determinado, vai ter que indenizar. Não vai receber nada, ainda vai ter que indenizar. Né? Então, é algo que o empregador também pode se utilizar para tentar sentar e negociar. Negociar mais um mês de trabalho, né? Até que se consiga uma outra pessoa, até que se treine um outro profissional. É algo importante. Bom, agora eu gostaria de deixar o microfone com você. Né? Tenho certeza que vocês de casa já devem estar com muitas dúvidas, por isso eu já falei, vai lá na nossa fanpage, Programa Animoura, e deixa a sua pergunta. Vou encaminhar para a Lídia aqui, tenho certeza que ela vai responder e já te envio a resposta. Agora, Lídia, você tem as maiores dúvidas de todas as pessoas da cidade, então eu vou deixar o microfone nas suas mãos. Deixa algumas dicas para mim e para os nossos telespectadores. Claro. É um prazer. A gente sabe que viver em sociedade não é fácil. A gente se depara com problemas o tempo inteiro e o direito é isso. O direito, ele vem para solucionar, ele vem para nortear a relação entre cidadão, a relação em sociedade. É sempre bom você estar ciente do seu direito, é sempre bom você saber se você pode agir de determinada forma, se você pode alegar que tem aquele direito. Quando você vai comprar um produto, você tem o direito de saber se você pode trocá-lo ou não. Até quando você pode trocar esse produto. A mesma coisa quando a gente conversou aqui do acidente, é interessante você estar ciente de como você vai proceder num acidente de trânsito. Quando eu chego numa delegacia, o que eu faço? Eu preciso do quê? Eu posso ligar para um profissional? Eu não posso ligar? É sempre bom a gente estar orientado. É claro que ninguém quer ter problema. Nós não queremos ter problema. A gente quer que as coisas sejam simples, de forma fácil. Mas sempre que você tiver dúvida como proceder, você deve consultar um advogado, deve ligar para um advogado, se você tiver conhecimento, ir até o escritório e tirar suas dúvidas, perguntar tudo sobre o direito do consumidor, sobre a relação entre empregador e empregado. São muitas as dúvidas. Pequenos detalhes fazem você perder causas, fazem você ter grandes prejuízos. Então, é sempre bom você ter um profissional para te orientar nesse sentido. E a gente tem sempre que entender que a gente sabe que o nosso direito termina e começa o direito do outro. Eu devo ter bom senso, eu devo entender que todos têm o direito de ir e vir e permanecer. Eu devo entender, inclusive, que eu não posso alegar, a gente já falou sobre isso hoje, eu não posso alegar o desconhecimento da lei como matéria de defesa, eu não posso alegar isso. Eu tenho que saber que viver em sociedade é viver com regras. O indivíduo ele tem que viver ali de acordo com as regras. Quando essa regra é violada, ou seja, quando as normas são violadas, nós precisamos, seja do ponto de vista de quem sofreu a violação, ingressar judicialmente, e aí a gente vai pedir o Estado juiz para dirimir aquele conflito, resolver aquela situação, ou seja, do ponto de vista de quem realmente violou o direito, né? Cometeu um ato ilícito, sabe que o próprio Código Civil nos é claro que quem comete o ato ilícito tem o dever de indenizar, certo? Bom, mais que certo. Então, para você já está passando todos os dados da Lídia. Caso você tenha uma dúvida, você precisa, na verdade, de um profissional de verdade. Então, todos os dados e contatos já estão passando para você. Lídia, muito obrigado, né, por nos receber. E para você, tem muito mais. And I, without you.
A Corpus tem os mais avançados procedimentos estéticos, diversas especialidades médicas e terapias que te deixam zen. Mente leve, corpo são, autoestima lá em cima. Corpus, você mais bonita, confiante e feliz.